Muito bem, então vamos para os nossos juros compostos. E professor do céu, dá até um frio na espinha quando fala juros compostos. Meu Deus, essas fórmulas, meu Deus do céu. Vamos lá, cara, vamos lá. Igual o juros simples, vocês vão ver alguns professores ensinando da primeira fórmula, usando a primeira fórmula, m que é igual a p vezes, entre parênteses, 1 mais i, que no caso seria a taxa, fecha parênteses, elevado a n, que é o número de períodos. Ou simplesmente vocês vão ver professores ensinando m que é igual a c vezes, entre parênteses, 1 mais i, fecha parênteses, elevados a t. Simplesmente vamos agora colocar o nome para esses itens aqui, M, C e assim por diante. O M, como vocês já viram no juros simples, é montante, é o resultado final de todo aquele resultado, que eu sei que é a soma do meu capital que eu iniciei, mais os juros, é a soma geral. Aqui eu vou, nos juros compostos, eu vou em busca dessa soma geral. E o capital ou P, o C ou o P significa primeiro valor ou capital. Os dois juntos é a mesma coisa, capital ou primeiro valor. E vezes, entre parênteses, 1 mais I, no caso taxa, fecha parênteses, elevado a N ou a T, significa número de tempos ou tempo. Vai dar a mesma coisa. N ou T é tempo, referente a tempo. Só que tem um fator, vamos lá. Quando a gente fala dessas duas variações, o resultado vai levar ao mesmo ponto. A busca pelo montante, a busca pela soma dos juros mais o capital inicial, correto? Só que agora em fórmula de juro composto, que é juro sobre juro, correto? Diferentemente do juro simples. E no fim, eu quero descobrir qual foi o meu ganho em juros. Depois que eu descobri o montante, que seria esse geralzão, eu quero descobrir realmente quanto que gerou, além do meu capital que eu investi, quanto que me gerou de lucro, né, no caso de juros, ou quanto que eu tenho que pagar de juros a mais referente ao meu capital inicial. Então, referente a isso, eu uso depois dessa fórmula, na segunda etapa, eu uso J, que é juros, igual a montante menos capital. No caso, depois que eu descobri montante, eu só subtraio o montante do capital para eu saber quanto que gerou de juro a partir dos juros compostos. Vamos ver na prática como é que fica? Vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Mesma situação daqueles anteriores dos juros simples. Agora eu coloquei eles em juros compostos para vocês verem como é que seria aqueles valores, ao invés de ser juros simples, serem juros compostos. Vamos lá. Mudando uma outra coisa aqui. Vamos lá. Você tem R$ 1.200 e aplica na poupança por 2% ao mês. De novo, bati o olho aqui, vi que a porcentagem da mensal. Então o valor que vai vir aqui no N ou no T será em meses, em quantidade de meses. Por exemplo, 2% ao mês ao longo de 3 anos. Eu sei que é 2% ao mês ao longo de 36 meses. Por quê? Se aqui na porcentagem, na taxa, está falando em meses, o período eu converto ele para meses. Se ele está em anos, por exemplo, 2 anos, eu coloco 48 meses, 24 meses. Se ele está 3 anos, eu coloco 36 meses e assim por diante. Se aqui, por exemplo, está em anos, por exemplo, 2% ao ano, seria, por exemplo, se eu deixasse essa porcentagem ao longo de 36 meses, aí eu teria que converter esses meses para anos. Então, o que vai gerar, se é para anos ou se é para meses, é o enunciado aqui da porcentagem. Se a porcentagem está falando em meses, tem que colocar em meses. Se tiver em anos, transforma em meses. Se tiver aqui falando em anos, eu transformo em anos em meses. E assim por diante. É bem fácil de fazer esse cálculo. Vocês já viram que a porcentagem, por exemplo, são 36 meses. Então pega 36 meses dividido por 12. E assim você descobre a quantidade de anos, se for transformar em anos, se for porcentagem ao ano. E se fosse porcentagem ao mês, o inverso. Ok?
Então vamos lá, vamos agora por partes. Eu já deixei tudo aqui visível para que vocês vejam com mais tranquilidade. Deixa eu pegar só a caneta aqui para vocês verem. Vamos lá. Você tem R$ 1.200 ao mês aplicados na poupança por 2% ao mês. Isso suponhamos que a poupança pague para você em juros. Que você vai para um banco que paga em juros compostos para você. Juros sobre juros. O dinheiro ficou lá por 14 meses. Agora, quanto tem no final dos 14 meses para você, referente a juros compostos, não simples, compostos? Quando você, que gerou além dos 1.200 para você? A pergunta é descobrir o montante. Vamos descobrir o montante aqui agora. M, montante, igual a capital, o primeiro valor, vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos ou tempo, que é T. Então, você pode usar qualquer uma daquelas variações. Montante, que é igual ao capital, que a gente já sabe, que é aquele primeiro valor, que é os 1.200, vezes, entre parênteses, 1, esse 1 vai sempre ter aqui, tá bom? Sempre vai ter aqui, 1 mais, esse aqui sempre vai ter, mais, agora a taxa, ela é 2%, vocês se lembram? Mas quando ela sai de 2%, ela vem andando, ela vem perdendo o símbolo da porcentagem, e quando ela chega aqui, ela passa pela curva da divisão, ela, no meio do caminho, essa porcentagem é dividida por 100, e quando chega aqui, ela chega sem o símbolo da porcentagem e já dividido. Então, no caso, ficaria 0,02, ok? Beleza. E fecha parênteses, vezes 14, que no caso seria 14 meses, porque a gente está falando em meses, então 14 meses. E agora seria algo bem simples. Montante, que é igual. Então eu vou fazer primeiro o que está entre parênteses. Entre parênteses, 1 mais 0,02, simplesmente 1,02 elevado a 14. Agora, vamos lá, para o cálculo. Montante, que é igual. Está vendo que eu estou repetindo o montante? Montante, o capital. Montante, que é igual ao capital de 1.200. Agora que são elas. No cálculo normal, eu pegaria esse 1,02, iria multiplicando 14 vezes. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Isso eu ia fazendo até dar 14 vezes. 14 vezes. Mas só que se você tiver no computador, vou te dar algumas dicas, tá bom? Se você tiver no computador, você vem aqui no cantinho, ó, você vem aqui no cantinho, dá uma dica aqui para você, ó. Se você tiver no computador, você vem aqui no cantinho, tá vendo essas barrinhas aqui? Clica nessas barrinhas e vem aqui, ó, científica, calculadora científica. Aí na calculadora científica, você vai colocar, por exemplo, lá, 1,02, caso você não queira fazer 1 por 1 até dar 14 vezes, 1,02 vezes 1,02 vezes 14 vezes. Se você tiver com o computador aí apostos, com a calculadora do computador apostos, 1,02. Agora é o seguinte, você vai procurar este símbolo aqui, ó, x elevado a y, x elevado a y, x elevado a y. Se você não estiver encontrando ele, você pode ir verificando aqui. Tá vendo que tem esses dois ND? Se você clicar aqui, ó, ele alterna as opções. Ó. Ele alterna as opções. Ele alterna aqui as opções. Até você encontrar esse x elevado a y. Quando chegar nesse x elevado a y, nesse caso aqui, você vai notar que o 1,02 ele aparece lá em cima, seguido como se fosse um circunflexo, correto? Que é uma setinha apontando para cima, significando elevado, elevado. E aqui, por exemplo, você vai colocar um número que está elevado, que no caso seria 14. Pronto, elevado a 14. Aí o que o calculador vai fazer para você? Ela vai fazer isso aqui para você, ó. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes, isso ela vai fazer 14 vezes para você, tá bom? Se você tiver aí com a calculadora apostos. E vai dar este número grandesco aqui, tá bom? Quando dá esse número,
após a vírgula decimal desse número enorme, você, para dar o resultado exato, agora eu venho uma dica. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Preste bem atenção. Note que aqui o número é extremamente extenso. Note que é só eu pegar este número aqui e multiplicar pelo capital. Esse é o resultado que a gente está fazendo aqui embaixo. Tá vendo? Note aqui, ó. Esse é o resultado que a gente está buscando. Após a vírgula, note que eu coloquei após a vírgula só 3 casas. Se eu colocasse, por exemplo, 1.200 vezes 1,3, vou colocar 31. 2 casas após a vírgula, olha só, 1.200 vezes 2 casas após a vírgula, após o 1,31, o resultado seria 1.572. Quanto mais casas após a vírgula você vai utilizando, maior será a diferença dos números. Por quê? Porque cada valor aqui vai representar uma multiplicação diferente. Por exemplo, 1,31, a terceira casa é acima de 5. Note que a terceira casa aqui, ó, é 9. E 9, acima de 5, eu arredondo o número anterior. Como assim, professor? Ficaria assim, ó, 1, olha só, deixa eu ver se... Tá. Suponhamos assim, ó, 1,32, porque o terceiro número seria 9, correto? E 9 na terceira casa seria acima de 5. Então o que eu fiz? Eu arredondei. E mesmo se eu arredondando para 1,32, note só, 1.200 vezes 1,32, o valor seria diferente. Tá vendo que o valor está diferente? Então a minha dica é, quando chegar nessa etapa, você verifica se os valores que você precisa para dar o resultado vão bater com os cálculos. Você vai continuando fazendo os cálculos. Faz aqui os cálculos, tem mais cálculos para fazer. Se tiver algumas opções lá embaixo e não bater, você vai adicionando os números após a vírgula aqui até chegar no resultado. Mas geralmente o professor ou até mesmo o local que você vai fazer uma avaliação, eles vão utilizar 3 casas após a vírgula ou 2 casas após a vírgula. Então ele vai trabalhar com essa variação aí. Eu já fiz provas, por exemplo, onde o professor deixou 4 casas após a vírgula, isso para ferrar a gente mesmo. Mas se você quiser um resultado exato, um resultado assim, sem aproximação, um resultado assim, que exatamente o que a gente precisa, você pegaria os 1.200 vezes todo aquele número anterior que deu, e aí sim você teria R$ 1.583,37. Agora no resultado eu paro 2 casas após a vírgula. Esse é o resultado exato, tá bom? Esse é o resultado exato. Como ele daria um número decimal aqui, por exemplo, após a vírgula ele daria um número extenso. Se eu estivesse fazendo 1 por 1, olha só a diferença, ó, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes, seria até os 14, correto? Opa, eu errei ali, mas seria assim, 1 por 1. Isso, todo jeito, daria esse mesmo valor aqui de 1,31947, 8, 7 e assim por diante. Então, a minha dica é o seguinte: ou trabalha com 2 casas após a vírgula, ou trabalha com 3 casas após a vírgula. Se você trabalha com 3 casas após a vírgula e você termina o cálculo e não bate com nenhuma das opções que tem ali, perfeito. O que você vai fazer? Você vai voltar e refazer o cálculo e fazer o cálculo com 2 casas após a vírgula. Se não bater nem com 2 casas após a vírgula ou nem com 3 casas após a vírgula, você pode ter certeza que o professor ou até mesmo a entidade, ela usou 100% do resultado da multiplicação desse valor pela quantidade de elevação. Esse número muito extenso, geralmente aparece quando o tempo ultrapassa 12 meses. Por exemplo, e se fosse 1,02, deixa eu só tirar lá em cima,
1,02 elevado a 5, por exemplo. Seria mais simples, ó. 1,104080832. Você poderia pegar, se você tiver com uma calculadora científica, você pega esse número, é bem simples, você pega esse mesmo número e multiplica por 1.200. No caso seria 1.324 se fosse em 5 meses. Como aqui no caso é 14 meses, seria lá essa mesma quantidade. Vezes, se você tiver com calculadora, eu te indico, vezes não, perdão, elevado. Se você tiver com uma calculadora, eu te indico a você utilizar 100% dos números que dão no resultado. 1,0, aqui nessa etapa aqui, ó, da elevação, ó. Estou fazendo essa etapa da elevação para vocês verem de novo, ó. 1,2, ó, 0,2 elevado a 14, que daria todo aquele número gigantesco. Porém, você pode começar seguindo o padrão de 2 números após a casa, ou simplesmente pega 3 números após a vírgula, tá bom? 3 números após a casa decimal. E aqui você faz a continuidade, multiplica esse valor pelo capital. Foi o que eu fiz. Eu utilizei sempre, eu vou utilizar 3 números após a vírgula. Porém, você vai ver aí pegadinhas utilizando 2 casas após a vírgula. Sabendo se aqui a terceira casa for acima de 5, geralmente, só para sacanear, o pessoal, para sacanear não, para verificar se você está esperto, ele arredonda. Tá? Se na calculadora está dando 1,31 na terceira casa, só que no cálculo, nas informações, o cálculo está batendo com 1,32, por exemplo, você fala assim, danado, a terceira casa ele arredondou para mais. Mas para não ficar difícil, só para simplificar, o que você vai fazer? 1.200, está aqui, ele vai vir até ele vai repetir 3 vezes, bom, que seria aí o capital, vezes, claro que depois tem outros cálculos, mas vamos pegar esse aqui dessa forma, é só para esse aqui para fazer um geralzão sobre juros compostos. Aí, dentro do parênteses, eu vou pegar os 2%, e quando ele vem para cá, ele já vem dividido, então ele tem 0,02, bom, elevado à quantidade de meses. Por que meses? Porque aqui na porcentagem está meses, então eu vou pegar a quantidade de tempo e vou transformar em meses, que no caso seria 14 meses. Professor, e se tivesse 2 anos aqui? Opa, então, muito fácil, 24 meses. Ah, entendi. E se tivesse, por exemplo, 48 meses? E aqui, ao invés de ser 2% ao mês, fosse 2% ao ano? Perfeito. Simplesmente você colocaria 4 anos. E assim, sucessivamente. Mas nesse caso aqui, está bem simples. A taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Pronto. Aí, em quantidade de meses. Aí embaixo, repito os 1.200, que é o capital, vezes 1 mais 0,02, que dá 1,02 elevado a 14. Então seria 1,02 vezes ele mesmo 14 vezes, o que daria um número muito extenso. E foi aonde que eu falei, olha, você tem 2 opções: trabalhar com 2 casas após a vírgula ou 3 casas após a vírgula depois que você fizer o resultado. Se você for fazer o resultado com 2 casas ou 3 casas após a vírgula, cada multiplicação que você fizer com 2 casas e 3 casas após a vírgula vai dar um valor diferente. E a partir disso você vai vendo se bate com os resultados lá embaixo. Aí tudo bem. Se você quiser um valor exato, você pega todo aquele número que der após a vírgula, multiplica ele a 1.200. Aí sim você vai ter o valor exato. E, claro, eu tenho aqui o que gerou. Ele gerou um montante de R$ 1.582,80. Ao fim de 14 meses, além dos meus 1.200, rendeu por mês mais um valor lá. E ao fim desse valor lá, que rendeu por mês, ele me deu aí R$ 1.582,80 no fim.
Tá vendo que aqui ao contrário, aqui eu já vou pegar, por exemplo, o que me gerou no montante geral, porque lá no juro simples, por exemplo, a busca pelo montante seria um cálculo depois que eu fizesse. Aqui no primeiro cálculo eu já descobri o montante, que seria esse resultado final dos meu capital de 1.200 no caso aqui, o meu capital, mais os juros a longo do prazo. E no fim eu já teria aí o resultado do que gerou. Para eu saber realmente quanto gerou de juros nesses 14 meses, eu teria que pegar os meus 1.200, subtrair do meu montante. O que eu entendi assim, ó. Por exemplo, eu já entendi. Eu descobri o meu montante, que é o valor final, correto? Ao longo de 14 meses, os meus 1.200 me rendeu R$ 5.582,80. Isso mesmo? Isso mesmo. Muito bom. Exato. Aí eu queria saber, Jean, tirando os meus 1.200, eu queria saber quanto que ficou só de juro. Só de juro que me rendeu, tirando os meus 1.200. É bem simples. Você pega o montante, que é o que rendeu, menos o valor que você colocou no início. Aí você vai ter o valor de R$ 382,80, que rendeu durante todos esses 14 meses aí para você. Tá bom? No fim, ficou assim, depois de 14 meses você terá os juros compostos, R$ 1.582,80. E você descobriu que somente de juros o seu capital, repetindo, e você descobriu que somente de juros o seu capital de R$ 1.200 rendeu para você, além desses 1.200 que você colocou lá no início, R$ 382,80 a mais, tá bom? Aí se somando esses dois, dá um montante ou vice-versa, você descobre os juros, ok? Meio confuso, mas volta um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. Agora é o seguinte, vamos pensar aqui ao mês. Ao mês não, ao ano agora. Como que eu sei que é o ano aqui? Olha só. Você tem R$500, 5 mil reais, e aplica em um investimento 12% ao ano. Opa! Aqui já é o ano, presta bem atenção. O dinheiro ficou lá por 36 meses. Se ficou lá por 36 meses, eu tenho que saber quantos anos que são esses 36 meses. 36 dividido por 12, 3 anos, ficou lá 3 anos, tá certo. Note que aqui eu já sei que é o ano, e então eu pego esses meses, essa quantidade. Se não tiver em meses, se já tiver em anos, perfeito, pega o valor em anos aqui. Se tiver, por exemplo, em meses, você tem que converter esses meses para anos, por causa da porcentagem. E aqui a gente descobre que é 3 anos. Agora, quanto você tem no final de 36 meses? Quanto que rendeu ao fim de 36 meses? No caso, ao fim de 3 anos. Esses 5 mil rendeu quanto para você? Tá bom? Aí esse que é que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir o valor do montante. A gente vai atrás do montante, que é o rendimento. Ele quer tanto rendimento, quando ele quer também os juros, que no caso, quanto que me rendeu. A gente vai dar essas duas opções para ele, tá bom? Então, se ele quiser só montante. Se ele quiser saber quanto que rendeu em juros, aí você vai ter que prolongar o cálculo, ok? Vamos lá. Vamos dividir o cálculo em duas etapas novamente. Montante que é igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais taxas, dividido por número de tempo, né? Quantidade de tempo. Montante que é igual a 5 mil reais vezes, o 5 mil é o quê? O capital. Aí dentro do parênteses, você vai repetir o 1, vai repetir o mais. Agora você pega esse 12%, no meio do caminho ele perde o símbolo da porcentagem, no meio do caminho ele já é dividido por 12, por 100, no meio do caminho esse 12 já é dividido por 100, e quando ele chega aqui, ele já foi dividido por 100, e você vai colocar só o resultado, que é 0,12. Aí fecha o parênteses e coloca a quantidade de anos. Por exemplo, está em meses, correto? Você não vai colocar 36 meses. Por que você não vai colocar 36 meses? Porque a porcentagem fala que é ao ano. Então, o que você vai fazer? 36 meses em... já sei, é 3 anos. Perfeito, coloca o número 3 aqui. Agora, está bem simples. Olha só, montante, que é igual a 5 mil vezes 1,12, que no caso seria 1 mais 0,12, correto?
Então, a primeira coisa que você vai fazer é o que está entre parênteses. Repete os 5.000 e depois coloca o resultado. Agora, ele perde o parênteses. Você vai colocar simplesmente, você pode colocar só o número 3, não precisa nem colocar o número de vezes, o símbolo de vezes aqui não, tá bom? Mas isso aí é só para você identificar. 1,12 vezes ele 3 vezes, 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 dá 1,404928. Se você, por exemplo, usar duas casas após a vírgula, o valor aqui vai dar diferente. Se você usar 3 casas após a vírgula, vai dar diferente. Se você usar 100% o valor que você descobriu, se você usar 100% desse valor, o valor vai dar exatamente esse, tá bom? Aí beleza. Gerou 7.024,64 centavos, correto? Agora vamos descobrir quantos de juro isso rendeu. Ele investiu R$5.000, correto? Se ele investiu R$5.000 e ao fim de 3 anos gerou um montante de R$7.024,64, agora a pergunta é bem simples. Opa, se ao longo de 3 anos os meus 5.000 rendeu R$7.024,64, eu quero saber exatamente quanto que ele rendeu, tirando meus 5.000, quanto que ele rendeu? R$2.024,64, tá bom? No fim, ficou assim, depois de 36 meses, você terá juros compostos 7,24, R$7.024,64. E você descobriu que somente de juros o seu capital de 5.000 rendeu a você R$2.024,64, tá bom? Então você vai ficar de olho aqui praticamente em todos os valores que dá aqui, essa é a minha dica. Nos juros compostos, sempre você fica de olho nos valores que dão após a vírgula, ok? Principalmente a partir da multiplicação dessa elevação. Se ou você tiver a oportunidade de ver uma calculadora e quiser colocar todos os números para multiplicar, você vai ter o número mais próximo do exato, tá bom? Alguns professores colocam uma pegadinha para fazer você pensar. Tá, se eu colocar 2 casas após a vírgula, o valor bate com as opções que tem embaixo. Mas se eu colocar 3 casas após a vírgula, o valor não bate com as informações que tem abaixo. Então significa que o professor, quando fez aquela atividade, ele quer que você use somente 2 casas após a vírgula, tá bom? Então essa variação vai depender do que você está procurando, ok? Mas para você ter o resultado exato, você tem que usar 100% dos números que te gerou. Se te gerou após a vírgula 10 números após a vírgula, você vai ter que usar os 10 números para você chegar mais próximo ou o resultado exato do seu cálculo, ok? Ou mais próximo dele, beleza? Fica aí a dica.